Olá, galera! Estamos começando mais um podcast Agro e Prosa. Meu nome é Beatriz, eu sou graduanda do curso de Engenharia de Pesca. Meu nome é Isabela, também sou graduanda do curso de Engenharia de Pesca. E hoje a gente vai ter uma conversa, um bate-papo aqui com a professora Valéria Oliveira, né, que é gestora do Gintegra. E aí a gente vai ceder aqui o espaço para ela se apresentar e bater esse papo aí com vocês, né? Primeiro, obrigado pelo convite, né, pela confiança, né? Eu fico lisonjeada em ser lembrado nesses momentos. Eu sou Valéria de Oliveira Apolinário, né? Como vocês falaram, eu sou uma das gestoras do grupo Gintegra, que é o grupo de inovação em sistemas integrados de produção agropecuária. Eu acho que foi por isso que vocês chamaram. Eu não sou sozinha nessa gestão desse grupo, né? Tem o professor Luciano Muniz, que é o professor da UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão, e tem o Dr. Joaquim Costa, que é pesquisador da Embrapa, Cocais, que também é um dos gestores. Então somos nós três para gerir aí um monte de aluno de diversas áreas que tem interesse nessa parte de sistemas integrados, nessa parte de inovação em sistemas integrados. Temos alunos da graduação de pesca, de zootecnia, agronomia, veterinária, biólogos. Temos uma diversidade de profissionais, né, com diferentes conhecimentos. Por isso o nome integração também vem daí, né? Certo. Sim. Professora, a gente gostaria de pedir que a senhora falasse um pouquinho da sua trajetória, tipo, desde o começo, dos técnicos de graduação. Tem que ser pouquinho, porque eu sou nova, né? Então, tem uma história, não tem como ser muito... Mas vamos lá, quem é Valéria, né? Eu sou pernambucana, embora hoje esteja atuando aqui no Maranhão, eu sou recifense, sou natural. Sou técnica agrícola, né, do CODAI, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fiz zootecnia como graduação, sou formada em zootecnia de profissão. Fiz mestrado e doutorado na área de forragicultura e um pós-doutorado na área de solos. Em 2018, assumi aqui o concurso de professora na UEMA, né? Sou professora da disciplina de pós-cultura do Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual do Maranhão. Atualmente sou professora permanente da pós-graduação em Ciências Agrárias e Produção Animal, né? Ministro as disciplinas de pós-cultura, nutrição animal, em sistemas integrados de produção animal, CIPA, né, que é o nosso tema hoje, nosso podcast. E já participo também em forma EAD, do curso de Tecnologia de Alimentos. Certo. Professora, antes da gente começar aqui com algumas perguntas sobre o sistema integrado de produção, a gente gostaria de saber se... Na verdade, é uma pergunta mais minha. Eu gostaria de saber se a senhora sempre quis essa área, tipo assim, se desde sempre a senhora seguiu, tipo, desde a graduação, mestrado, pós-graduação, sempre nessa área? Eu sempre jogo na Mega Sena. eu nunca pensei, não, crescer desde pequenininha sendo professor de sistema integrado, não. Eu realmente jogo na Mega Sena, né, acumulou mais uma vez. Mas, quando eu fiz o curso técnico, né, eu falava, não, vou ser veterinária e tudo, e foi aparecendo a parte de produção animal na minha vida, e foi encantando. Então, depois do curso técnico, entrei na zootecnia, e dentro da zootecnia pensei que ia para a parte só de caprino, né? E eu tinha um orientador meu que trabalhava com forragem e cultura, e o outro orientador que trabalhava sempre com novidades, colocando leguminosa, saindo do monocultivo. Aí um dizia, o professor Mário Lira, que hoje não está mais entre nós, ele dizia, Fia, não se contamine com isso não, esse negócio de consórcio. E o outro era mais jovem, vinha dos Estados Unidos, tinha acabado o doutorado, falando de integração, de consórcio, e eu vou encantado pelo outro. E com o tempo, a gente começou a ver os resultados com essa parte de sistema integrado, os benefícios, serviços ecossistêmicos que a gente podia explorar.
E com o tempo, o professor, o mais velho, o professor Mário Lira, acabou se contaminando e vendo que realmente é o caminho que a gente tem para a melhor sustentabilidade das nossas pastagens, nosso ecossistema de pastagem. Então não foi predestinado, não. Foi realmente aparecendo as oportunidades e eu fui agarrando com unhas e dentes e realmente vendo os benefícios que iam trazer para minha vida pessoal e profissional. Certo. Daí a gente vê a importância, né, de alguns professores que fazem a gente pensar fora da caixinha. A gente conhece um em específico? É o culpado, né? Da gente. É o culpado, sim. Tá, então, professora, assim, para o público que ainda não conhece, né, essa parte de integração dos sistemas, como a senhora poderia explicar, tipo assim, como ele se aplica no contexto aqui do Nordeste? Vamos lá, né? O que são esses sistemas integrados, né? Como eu falei para vocês, o professor Mário Lira e o professor do B, Júnior, que foi o meu orientador, eles foram os culpados, né, de eu estar aqui hoje, em relação a essa área de concentração. E o que esses sistemas integrados estão falados são, né? Hoje, graças à Embrapa, né, a gente tem uma divulgação maior dos sistemas integrados via o sistema ILPF, né, Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta, né, que nada mais é do que sistemas integrados, né, sendo que foi uma forma, como a marca da Embrapa, criar o ILPF e suas modalidades. Né? Mas surgiu da ciência dos sistemas agroflorestais, sistemas integrados de produção agropecuária, que nada mais é que vários modelos de produção onde integram culturas agrícolas, animais, culturas silvícolas, isso de forma mais harmoniosa possível, tentando buscar sustentabilidade, tentando buscar maior produção, maior qualidade de vida para quem está explorando, de forma simultânea ou não. Certo, professora. Sim. E no Nordeste, né? Você perguntou diretamente no Nordeste. Quando a gente abre aí o Globo Rural, né? Que geralmente acaba sendo um dos principais fontes fazendo propaganda, a gente vê sistemas integrados sempre com aqueles modelos bem bonitinhos do eucalipto em fila, né? Da teca em fila, né? De tudo muito planejado com os modelos, né? Para o Nordeste, a gente pode sim aplicar esses modelos planejados e tem como explorar os modelos naturais. Isso permite bastante a gente. E esses modelos naturais se encaixam onde, professora? Se encaixam na Caatinga, no Cerrado, onde você propriamente pode explorar o componente silvícola já existente, né? Você pode aplicar técnicas, né, de enriquecer, por exemplo, a Caatinga com raleamento, com rebaixamento, com enriquecimento, e você consegue sim explorar esse sistema de forma integrada, mantendo as árvores no sistema, colocando culturas agrícolas como milho, sorgo, milheto, e tocar um modelo mais natural de sistema integrado. Então, no Nordeste, esse é muito comum, mas também é muito comum o uso de espécies nativas, como o sabiá, que é a Mimosa caesalpinifolia bente, que é um dos bem comuns, como a glericídia, como fruta, as fruteiras, né? A gente vê em Petrolina, no Pernambuco, né? A exploração integrada com o uso da fruticultura muito ativa. Eu posso citar em cada estado para vocês sistemas integrados com sucesso no Nordeste e cada um respeitando sua afinidade, respeitando realmente o que aquele local produz, né? Acho que é o grande segredo. E no Gintegra, onde a senhora é a gestora, quais são os avanços e os desafios que a senhora vê com a implementação desses sistemas no Gintegra? Perfeito. Né? O Gintegra, ele surgiu em 2018, né? O professor Luciano e o doutor Joaquim, eles já trabalhavam, né, numa URT em Pindaré Mirim, que é a unidade de referência tecnológica da Embrapa, onde tinham vários modelos. Tinha um modelo com o eucalipto, com o marandu e com o sabiá e o maçai, né, outro cultivado de forrageira. E para a implantação desses sistemas, eles utilizaram o milho, né, plantaram o milho e logo após, consórcio, a forrageira.
que é justamente uma premissa, né? Uma das vantagens do sistema integrado é você aproveitar os insumos dessa cultura, né? Já que as pastagens hoje são minimamente adubadas, né? Devido a altos custos de fertilizante, devido à falta de conhecimento mesmo. E essa URT foi em 2018 que eu conheci, né? Então foi lá que começaram os nossos trabalhos. Mas no Maranhão, esses trabalhos já começaram em 2004, 2005, ali em São Raimundo das Mangabeiras, numa URT, né, que até hoje é bem ativa. O Gintegra, usando essa expertise, né, da Embrapa, que já vinha com implantação há décadas atrás, partiu, né, tentando responder aquela dor, né, aquela dor que o produtor tinha de como conseguir conciliar a madeira, o milho, uma forragem, e esse animal ganhar peso. Então foi lá que é o berço, né, da gente, dos nossos estudos. Então lá a gente tem esses modelos onde a gente estuda a parte de sequestro de carbono, produção de forragem, níveis de adubação diferentes, fixação de nitrogênio, madeira produzida, ganho de peso animal. Então dentro dessa URT a gente consegue explorar várias interfaces, né? Não só por dores, por necessidade do produtor, mas também porque a gente tem uma equipe multiprofissional, né? Então tem uma integração realmente de economista, de agrônomo, de zootecnista, que realmente tem conhecimento em áreas específicas. Tá? E hoje a gente, além desse URT que a gente trabalha, a gente tem também a unidade de produção animal da zootecnia aqui na UEMA, que é a Unipaz, onde a gente também já tem implantado um sistema integrado com o sabiá e com a glericídia, e estamos em consórcio também com algumas leguminosas arbustivas, com estilosante e biporã. São estudos mais recentes, mais novos, plantados há um ano e pouco, mas que também permite a gente trabalhar outros modelos dentro da integração, né, para o grupo, que nós não somos uma agência de trabalho, somos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, mas os nossos alunos saem para o mercado tão rápido, né, com a bagagem tão boa, que muitos alunos fazem, professor, eu quero arrumar um emprego também no Gintegra. Não é, tá, gente? É um grupo de estudo. Lógico que a gente acaba colhendo, né? Os frutos são justamente os nossos alunos no mercado de trabalho em lugares de destaque, e os alunos, os outros, ficam querendo se espelhar já arrumar o trabalho. Certo, professora. E não tem como a gente não fazer uma pergunta referente a isso. É isso aqui que nós iremos fazer agora, né? Que é como a senhora enxerga aí o papel da inovação e da tecnologia, né? Na otimização desse sistema aqui pro Nordeste mesmo. Inovação, né? Quando a gente fala inovação, se eu falar, acho que pro meu filho não falar de robô, né? A gente pensa muito nisso, robô, celular, drone, né? E inovação, gente, você escolher uma espécie forrageira melhorada, adaptada, né? Você respeitar a entrada e a saída, a altura do pasto, isso é uma inovação, né? A gente hoje fala de agricultura e pecuária 5.0, né? Mas muitas vezes a gente não está praticando nem a 1.0, que é o não queimar, não derrubar, né? Que é o corrigir uma calagem, uma gestagem, para ter uma maior produtividade. E já quer usar drone, e já quer ficar em casa trabalhando sem ir no campo dar uma olhada nas invasoras que estão ali presentes, né? Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado, né? Tudo bem que teve Revolução Verde, teve Revolução Agrícola, teve várias revoluções, a gente já chegou, acho que na quarta revolução, chegando na quinta, mas a gente tem que partir dos princípios, do básico, né? Aplicar o básico, fazer o básico bem feito, você acaba aplicando uma inovação, né? Acaba fazendo realmente de forma correta essa inovação. E eu vejo que a inovação dos drones, a inovação, né, que realmente da tecnologia, que a gente acaba indo para essa parte mecânica, quando fala esse nome, a gente consegue aplicar sim, né, nos nossos sistemas integrados, se você fizer o básico.
Mas se você corrigir, se você respeitar a entrada, manejo. Os sistemas, o Gintegra trata com inovação justamente isso, porque a gente tenta aplicar o básico, escolher a espécie forrageira que realmente seja mais adequada para aquela região. Eu não vou chegar aqui e dizer, começa a plantar mogno numa área alagada. A gente sabe que é uma madeira de lei, é uma madeira exigente, a gente precisa ter os tratos culturais. A gente não sabe se o mercado quer isso, né? Mas a gente sabe que a gente tem babaçu, né? Babaçu aqui no Maranhão, já tem um ditado, né? Não pode chegar nenhum maranhense e cuspir perto que nasce um, né? E eu, quando cheguei em Pernambucana, fiquei louca. Falei, Jesus, como é que eu vou trabalhar com essa cultura que para mim não tinha nenhum valor? Então, com o tempo, a gente vê o grande valor que tem, então a gente tem que trabalhar mantendo, né? Preservando devido às legislações e diversas vantagens que a gente sabe que tem. Né? Bem-estar animal, o coco, a venda dos produtos do coco, seus derivados, a evitar derrubada de outras árvores, né? Usando carvão. E assim a gente se inova, né? A partir do momento que você consegue trabalhar com as ferramentas que você tem, né? Agregando valor, explorando os serviços ambientais. E é assim que o Gintegra vem trabalhando, tentando adequar a realidade que a gente tem, né? Tentando de forma mais sustentável possível manter esse homem do campo produzindo com qualidade, né? Lógico que usando as técnicas, usando as espécies forrageiras melhoradas, usando os adubos, né? Explorando a fixação biológica natural que a gente consegue obter aí através das leguminosas, micorrizas. Então, isso sim são inovações que a gente está aplicando cada dia nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos. Perfeito, professora. A senhora poderia citar algum exemplo, por exemplo, levando para a parte de extensão mesmo, de sucesso de algum produtor, tipo, Sim. utilizando o sistema, né? Sim, no Nordeste, né? Isso, Vamos lá para o Nordeste. Vamos aqui para o Maranhão. Eu te falei esse caso lá de São Raimundo das Mangabeiras, Sim. que foi o pioneiro até hoje. Dias de campo envolvendo Matopiba, nessa fazenda aqui na região de Balsas. Essa é a nossa URT desde 2016 que foi implantada. Continua produzindo lá com animais e tendo os ganhos, benefícios. Aqui no Maranhão, vamos ver mais. Vamos sair do Maranhão, né? Casos de sucesso. A gente tem Petrolina, a região lá, muito produtora de frutas. Então, manga, uvas, parreirais, você vê o sistema integrado na ativa. Esse trabalho que a Embrapa fez com o ILPF, né, para o Brasil todo, a gente tem mais de 17 milhões de hectares de áreas de sistemas integrados no Brasil. E 20% dessas áreas está no Nordeste. Então você tem Sergipe, ali na parte de plantação de coco, sistema integrado com braquiarão embaixo. Você tem aqui no Maranhão nossos sistemas integrados. Você tem Pernambuco com uva, caatinga. Na própria caatinga enriquecida, você vê ganhos aí, raleada, você vê sistemas integrados sendo trabalhados. Natal, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, nós temos a fazenda... Ai, meu Deus, esqueci o nome da fazenda, mas temos casos, sim. Em Pernambuco, em 2011, no meu trabalho de tese de doutorado, a gente plantou um sistema de 9 hectares, com glicida e com sabiá e monocultivo. E até hoje temos produção. Foram mais de 13 anos aí de várias teses de doutorado, mestrado, mostrando realmente que o sistema é persistente e perene se for feito de forma correta. Na Paraíba, temos lá a glicídia com palma, glicídia com milho. Temos vários trabalhos que a gente pode elencar. Em Sergipe tem o Rangel, o Dr. Rangel da Embrapa, que ele trabalha com a glicídia fortemente, com os produtores ali realmente no campo, divulgando a tecnologia. A Embrapa realmente é um dos nomes responsáveis por essa disseminação desses sistemas. Mas hoje a gente tem a Aliança CIPA também, que a Aliança CIPA nada mais é que justamente um grupo que estuda esses sistemas integrados de produção agropecuária.
É um grupo que começou com o professor Paulo Carvalho no Rio Grande do Sul, e hoje o Gintegra é um dos embaixadores, faz parte desse grupo, né? Que na pandemia ele nos conheceu, né? Viu que no Nordeste o nosso grupo era bastante forte, não só o nosso grupo, mas o grupo da Universidade Federal Rural de Pernambuco, de horticultura, que eu fazia parte antes de vir para cá. E acabamos sendo o primeiro do Nordeste a fazer parte dessa aliança CIPA. E lá no Sul é outra realidade, né? Outras formas de cultura, outras espécies a serem exploradas. Mas no Nordeste são basicamente esses cases de sucesso que eu mostrei para vocês. Tem um que eu sou apaixonada em Pernambuco, além do que a gente implantou, é um com mogno africano, né? Uma madeira de lei, que o nosso contemporâneo de doutorado, ele se encantou, biólogo fazendo doutorado em sistemas integrados. Se encantou com o sistema, viu que realmente era o que garantia a qualidade de vida dos filhos dele amanhã, você preservando, você mantendo sustentável aquela produção, e plantou o mogno. Ele já criava gado e parou um ano de criar gado, fez as mudas e plantou de acordo com como manda o figurino, e já garantiu a poupança aí dos filhos dele, né? Do filho dele para daqui a alguns anos. E isso é um dos exemplos que eu faço, é que realmente você vê que deu certo, é que você aprende que colocar na prática, né? E quando eu vim de Pernambuco e vi que aqui tinha realmente gente que acreditava no trabalho, e continuei disseminando, né, contaminando o pessoal com as vantagens, lógico, de vantagens de sistemas integrados. Professora, é difícil, assim, com o produtor? É difícil com o sistema e com o produtor muito mais, né? Sim. Com o sistema, por quê? Brinco muito, eu tenho 2 filhos, né? Saíram da mesma mãe e do mesmo pai, mas são totalmente diferentes. É difícil lidar com 2 variáveis. Com uma variável, que é o monocultivo, vamos fazer uma analogia, né? Com uma variável é difícil. Vou plantar só cana, é difícil. Vou plantar só capim, é difícil. Porque aparece praga, aparece isso, aparece concorrência, competência, invasoras. Imagina 2 componentes, 3 componentes, 4 componentes. Então é você trabalhar com árvore, você trabalhar com milha, você trabalhar com uma gramínea, você trabalhar com animal. E cada um tem suas exigências, suas concorrências, suas preferências. Então, o sistema por si só requer muito conhecimento, porque você tem que ter habilidade com vários sistemas. E para mostrar isso para o produtor, para fazer ele comprar essa ideia, é mais difícil ainda, porque tem o lance do cultural. Meu pai queima, meu pai corta, meu pai põe milho, feijão, milho, feijão, milho, feijão. E tá vivo até hoje, construiu o que tem, o legado que tem. Porque eu vou fazer diferente, né? Mas eu digo que o produtor, como eu também, sou São Tomé. Eu só acredito vendo, né? Quem sabe a história bíblica sabe que eu só acredito vendo, né? E o maior exemplo que a gente tem que fazer é isso, é mostrar os cases de sucesso. Para o produtor quebrar esse lance cultural, ele tem que ver o vizinho trocando de carro, ele tem que ver o vizinho chegando com um celular novo. É tipo aquela história de que a melhor propaganda é a boca a boca. A boca a boca e o olho, agora é o olho, né? Porque ele não vai fazer fácil. Não é só porque chegou com esse sorriso bonito, dizer troca e vendo que ele vai fazer. Tem um lance cultural, né? E isso, a extensão tem que ser muito bem feita, né? Os desafios têm que ser mostrados, né? Para não ter a frustração, para que realmente seja implantado. Realmente, professora. Agora eu vou puxar um pouco aqui a sardinha para o meu lado. Eu sei que ali na Unipar está tendo um projeto de mestrado da integração, né, no caso da aquaponia, que é a integração da piscicultura com a hidroponia. Eu gostaria de saber a sua opinião aí sobre... Eu brinco, né, que a gente integra, acaba sendo uma mãe, literalmente, mas o nome é esse, integração. E a gente teve essa sorte, né, de ter dado certo, e tem uma parceria com o professor Jadson, né? A gente sabe que o Maranhão tem um recurso hídrico muito grande, e a gente sabe que os resíduos, se não forem bem tratados, tendem a poluir, né? E a gente sabe que água é ouro,
né? Eu cheguei de Pernambuco, onde o estresse hídrico que a gente tinha era seca, né? Aí quando eu cheguei no Maranhão, aqui o estresse hídrico é muita água. Então, realmente, para mim foi tudo muito novo. E eu não tinha noção do potencial de piscicultura que tem aqui, não tinha noção. E com o tempo a gente vai aprendendo. Aí chega o professor Jadson com essa novidade, né? Vamos ter que fazer alguma coisa, integrar aí. Porque já tinha economista, já tinha biólogo, mas faltava o engenheiro de pesca. E foi quando eu vi, a gente precisa irrigar nossas pastagens, né? Se a gente quer intensificar, a gente tem que adubar, a gente tem que irrigar. E piscicultura tem água. Foi quando, a partir daí, a gente fez, vamos ver um modelo, né? Pra gente avaliar, né? Qual a densidade de peixes, quais a contribuição nas diferentes densidades no nosso capim. A gente sabe que o nitrogênio é a principal fonte, e a gente sabe que o resíduo, né, as excretas é o que tem mais nitrogênio. Então a gente está fazendo esses testes, né, que é a fertirrigação, onde a gente está tentando ver qual a melhor densidade ali de peixes. A gente vai ter um resultado nas nossas forrageiras em relação à produtividade, à qualidade, à composição química. Então vamos tentar resolver as dores, né? Dessa água poluída voltar para as nascentes, ou essa água ser reaproveitada no sistema e ainda diminuir o uso de insumos externos, né? Já que já vem rica ali com nitrogênios e outros nutrientes. Certo. Professora, e atualmente, quais são os maiores desafios que a senhora enxerga assim em relação à pesquisa em si? Tipo assim, os alunos, sabe? Vamos lá, desafios na pesquisa de sistemas integrados. Políticas públicas incentivam bastante, né, o produtor. Incentivos de políticas públicas, incentivos de editais específicos. Isso, o financeiro realmente Sim. pesa, né? A gente tem a vontade, mas a gente sabe que precisa de maiores investimentos para que realmente a gente consiga pôr na prática. Se você for para os sistemas integrados no sul, no norte, lá são tudo mecanizado, a gente consegue ter resposta de solo, planta, atmosfera, tudo muito mais rápido em alguns aspectos. Para a gente ainda anda um pouco devagar. A questão do conhecimento multidimensional, né? De solo, planta, né? Tirar do aluno que é só pesca, é só solo, é só planta. Isso realmente é difícil. E chegar, né, todos os nossos conhecimentos para o produtor. A extensão precisa ser mais trabalhada, né? Para chegar ao produtor de forma eu digo, não a gente inventar moda, né? A gente não inventar a roda, é realmente atender a necessidade dele. Aí sim a gente está fazendo o nosso papel. Eu acho que isso acaba sendo a maior dificuldade. Sim. E em relação às mudanças climáticas? Agora vai ter aí a COP, né? Tá todo mundo falando de mudanças climáticas. Os sistemas integrados, eles surgem como alternativas, né? Para melhorar essa questão de reflorestamento, né? De sequestro de carbono. Tanto é que tá dentro das metas do Plano ABC, né? Que é aquele plano de agricultura de baixo carbono. E dentro das metas está lá reflorestar, replantar usando sistemas integrados. O plano ABC conseguiu atender essas metas, que foi de 2010 a 2020, e o ABC+, agora, de 2020 para 2030, também está lá nas metas, ampliar essas áreas de sistemas integrados, que servem não só para a questão de mitigação de sequestro de carbono, mas como outros serviços que a gente vai explorar, que vai desde melhorar ambiência, sequestro de carbono, ciclagem de nutrientes, serviços culturais, religiosos, como a gente vê hoje, a exploração grande que tem no Maranhão com turismo rural, né? E, consequentemente, tudo isso influencia diretamente nas mudanças climáticas, né? Uma vez que a gente tem um componente arbóreo ali sequestrando carbono, a gente tem um ambiente mais agradável, né? Com o uso de árvores, por exemplo. Tá, professora, então para encerrar, vamos fazer aqui as dicas de milhões. Quais dicas a senhora daria assim para produtores que gostariam de implantar
esse sistema e suas propriedades? Ai, perfeito. É como meus alunos sempre querem, né? A escolha da espécie forrageira milagrosa, eles sempre querem. Qual é a melhor, né? Qual o modelo melhor? Então, a dica que eu dou, né? Não inventem moda, nem queiram servir buscando o que deu certo lá no sul, eu quero fazer aqui. Não. Comece realmente do simples, do zero. Qual é a sua afinidade, né? Qual o seu feeling? Seu feeling aqui é o quê? É madeira? Então veja qual madeira que tem exploração de mercado. Ah, eu não gosto de boi, então não põe boi no sistema. Não são tantos modelos que o sistema integrado proporciona. Ah, não gosto de milho, não quero milho, eu sei que tá sorgo agora em Balsa, tá vindo uma usina, tá vindo, eu sei que o Porto de Itaqui já tá exportando sorgo, então vamos pro sorgo, né? Então eu tenho afinidade, vamos botar o sorgo com carneiro, botar o sorgo com bovino, com búfalo. Ah, o Maranhão tem búfalo, então vamos deixar o componente búfalo no dentro. É não inventar moda, é fazer o simples, né? É sim, o simples de forma correta. Se vai usar o capim mombaça, você sabe que é um capim que precisa de um manejo diferenciado. Não deixar o capim acima de 1,5 m, você vai alimentar um boi, você não vai alimentar uma girafa, né? Sabe que a qualidade perde. Então é você respeitar a altura de entrada e saída, é você fazer o básico e fazer o que tem realmente afinidade e que é exigência na área que você tá, na região que você tá. Certo, professora, viu? Muito, muito obrigada. A gente ficou lisonjeada que a senhora aceitou. E é isso, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a vocês a confiança, e o nosso grupo está sempre de portas abertas aí para vocês. Não só Eva Lega, realmente é um grupo bem grande de pessoas super capacitadas, que a gente tem que realmente sair da caixinha e passar o conhecimento aí para frente. Certo, professora. Obrigada. Obrigada.